Galera, um grande encontro, uma grande batalha, tudo que você espera que poderia acontecer, aconteceu. Depois daquele primeiro encontro lá, que o nosso querido Sanraku encontrou o Lycaon, eu falo Lycaon, você pode falar Lucaon, enfim, depende do lugar onde você viu, no anime, onde você leu, porque na novel também é diferente do que está escrito dentro do anime, então, enfim. Eu tô lendo a novel e vou falar Lycaon. Ó, acontece que esse bichão aí, ele destroçou completamente o Sanraku, mano. Ele acabou com o Sanraku como se fosse nada. Mas agora tivemos uma baita de uma revanche, uma baita de uma batalha, que finalmente o Sanraku conseguiu o que ele queria. Destruir um monstro único, cara. Um dos 7 colossos. Então vem comigo pra gente entender como que rolou isso nessa história. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, finalmente começou um encontro dos deuses. Nosso querido grupinho ali dos animais, o SF Zou versus Lycaon, que era um ser absurdamente forte. Finalmente um dos colossos foi um dos encontros mais inesperados e mais loucos que rolou, completos dessa batalha, tá? Na novel. Eu tô falando disso agora porque vocês estão me pedindo muito pra entrar a fundo na novel e com certeza isso aqui vai valer a pena a gente ver. Essa batalha foi top. Então já capricha o like aí, mano. Pega aquele like firmão que eu sei que você pode deixar aí, que você curte sempre e dá essa força pra gente, pro YouTube pegar pra mais gente, a gente cair dentro mais ainda em Shangri-La Frontier, tá? Olha só, tudo aconteceu numa noite escura. Tava muito escuro, tipo assim, mais noite do que a noite mais tensa. O processo de criação da entidade, né, parecia simples. Bastava simplesmente pintar tudo de preto e tava pronto. Só que não era um monstro comum. Algo mais assustador e mais quebrado do que, por exemplo, um escorpião dourado, mano. Era esse tipo de bicho. Então uma sensação avassaladora de morte começou a passar dentro de cada byte do ser, feito de zeros e uns ali dentro do computador. Mesmo mais forte do que o primeiro encontro, as marcas da maldição, que estavam no próprio Sanraku, elas evidenciavam a dificuldade iminente que tinham para lutar. A convicção da vitória era improvável, isso começou a tomar conta ali das pessoas. E o rugido começou a ecoar na escuridão. O Nightcrawler aí, o Lycaon emergiu, olhando para o grupo sem mover um músculo. A estratégia deles então foi iniciada, porque eles tinham que bolar um plano para poder começar. Só que a gravidade da situação ali começou a escapar de alguns. A ordem era para eles começarem a operação numa formação anti-dragão. Só que o ambiente tenso pra caraca começou a indicar que muitos não compreendiam a realidade do desafio que estava na frente deles. Então eles se prepararam para a batalha. O comandante Animalia foi essencial para poder conter os impulsos precipitados, né, de qualquer outro dos membros, e a confiança, mesmo que seja marcada pelas maldições, não impediu, sem sombra de dúvidas ali, a capacidade de derrotar o Lycaon. Os membros do SF Zou, experientes em capturar monstros formidáveis e tal, eles mantiveram a calma diante do olhar penetrante desse lobo da noite. Tanques debuffers se posicionaram, revelando uma formação defensiva padrão. O ataque começou nessa hora, só que as defesas robustas dos tanques foram testadas ali de cara quando o Lycaon veio, de uma forma muito braba. Ele saiu das sombras e atacou os caras, todos eles juntos. A comunicação e a coordenação do SF Zou provaram ser mais do que cruciais para manter uma equipe intacta. Cara, pra você ter uma noção, quem joga esse tipo de game sabe do que eu tô falando. Se você tá contra um Final Boss, mano, você não pode simplesmente se dar o luxo de fazer o que você quiser. Você sabe que a equipe tem que estar coordenada o suficiente para conseguir derrotar. Então eles entraram em ação e lançaram as correntes, né? Todos os Magic Casters ali, a galera que invocava magia, tudo isso para poder conter o Lycaon. Só que a verdadeira natureza do monstro começou a se revelar quando a Animalia usou uma arma única dela, que era a chave de Hades. Ela fez isso para imobilizar o Lycaon, só que aparentemente a captura perfeita se revelou ter uma reviravolta surpreendente. O Lycaon, mesmo imobilizado, ele desencadeou um ataque invisível. Aproveitando da completa escuridão da noite, ninguém conseguia ver o que era. O ataque não era só uma mordida invisível dele, só que era um ataque de um alter ego invisível do monstro. A Animalia, cara, foi a vítima do ataque, começou a pensar na hora, no desespero, na possibilidade de vencer aquele monstro único. Mano, porra, foi pro beleléu. Isso porque a estratégia perfeita que normalmente subjugaria qualquer tipo de inimigo estava falhando diante da astúcia do Lycaon. A revelação final sobre a verdadeira natureza do Nightcrawler deixou todos perplexos. A capacidade dele de se unir à escuridão, de criar uma cópia invisível de si mesmo, tornou esse desafio ainda mais formidável, cara. Só que a incerteza começou a pairar no ar e a esperança de capturar o monstro parecia
e sumindo, à medida que a verdadeira extensão do poder dele ia se manifestando. O Nightcrawler não era só uma ameaça noturna, ele era uma força que podia usar a própria escuridão como aliada, transformando essa batalha em um jogo imprevisível. A gente não sabia de onde que vinha ataque ou o que ele poderia fazer dentro da escuridão. No início, ela experimentou os sentimentos de ficar meio desapontada por não poder ir para Rabbids imediatamente, só que agora as coisas eram diferentes. A perspectiva de alcançar Rabbids estava finalmente ao alcance dela, e ela quase podia saborear esse momento. Se tivesse acesso total a Rabbids, ela poderia abraçar, brincar com os coelhinhos fofos, quando quisesse. Então ela estava muito feliz que ela ia estar numa vida, entre aspas, de paz. Só que, quando os olhos dela encontraram o Like Agon, naquele momento, a Animalia se convenceu de uma parada. O Like Agon, por outro lado, ficou imóvel. Ele estava incapaz de se mover mesmo que ele quisesse, mas os olhos dele estavam vazios, sem vida, era como se fosse de uma boneca. E eles estavam se fixando no vazio, desprovido de qualquer sinal de vida. Beleza, até aí tudo bem. E aí a Animalia se perguntou quem que estava olhando para ela nesse momento. Só que não tinha nada lá fora, só a escuridão, o resto da fortaleza ao longe. A Animalia, no entanto, sentia claramente algo olhando para ela, escondido na escuridão profunda. Era um olhar intenso, semelhante a de um predador olhando para a presa prestes a atacar. Foi então que a Animalia percebeu a verdadeira identidade do Nightcrawler, mano, do lobo negro que atacou pessoas na noite nos locais aleatórios ali. No momento em que ela compreendeu isso, a Animalia foi surpreendida por um golpe tremendo, desafiando as leis da física, inclusive. Cara, acontece que em Shangri-La Frontier o dano é avaliado não só pelos números, mas também pela sensação que acompanha esse golpe. Então, meu irmão, ela percebeu que era um movimento leve e tal, quase como um par de mandíbulas afiadas. Só que as mandíbulas agarraram a Animalia, mordendo ela na carne como se fosse uma boneca de pano. Ela se perguntou se seria devorada nesse momento por esse poder crescente de engolir ela. Os animais eram fofos, preciosos, menos por esse aí, que era um predador de elite, cara. As mandíbulas dele se fecharam assim, ó, do nada, de repente. E o avatar da Animalia foi despedaçado por um ataque brutal. E, mano, não dá nem pra gente comentar, né? O cenário era tão forte que até mesmo a galera que tava olhando aqui, que era experiente em combate, que a gente falou lá no início, ficou perturbado, meu irmão. Os debuffers, a galera que tava tentando deixar o monstro mais fraco, ficaram, mano, obsoletos na batalha, não tinha mais o que eles fazer. O Like Agon continuou a criar novos alter egos dele, tornando a captura mais difícil, praticamente impossível. O esquadrão de tanques foi o primeiro alvo, só que a resistência deles acabou sendo ineficaz contra a mobilidade do Like Agon. O confronto se tornou literalmente um massacre. Os jogadores todos estavam sendo derrotados um depois do outro. Observando a carnificina atrás das rochas ali, o Sanraku começou a pensar em alguma coisa. Pô, o líder do grupo foi massacrado, cara. Os tanques, mesmo os caras robustos, não foram páreos para a força bruta do Like Agon. E olha que os malucos eram brabo, tá? O que se seguiu foi ainda pior, com os jogadores de alto nível sendo incapazes de resistir aos ataques. No meio desse caos todo, o Sanraku refletiu sobre a situação de derrotar o Like Agon, que parecia realmente algo impossível para ele. Só que a busca pela uma X-Quest dele, uma bandeira, né, para uma missão futura, poderia valer a pena. Então ele precisava derrotar esse monstro aí. A realidade, no entanto, era que enfrentar o Lobo Negro, o Like Agon ali, representava um desafio esmagador. Mas enquanto ele começou a pensar sobre o próximo passo, o Sanraku percebeu os ataques do Like Agon. No entanto, a perspectiva de enfrentar ele trouxe à tona uma nova mentalidade. A diversão e a coragem se tornaram prioridades para ele, independente do resultado, porque ele já tinha dado de cara com esse bicho aí uma vez, né? O Sanraku então se animou e começou a sorrir, decidindo enfrentar o desafio sem se preocupar com o resultado final, se ele ganharia ou se ele não ganharia, né? É só uma questão de diversão, até porque a gente não tá falando do nível Sword Art Online, que tu morre no jogo, morre na vida real. A sugestão de Saiga Zero sobre aproveitar o máximo da situação fez com que o Sanraku visse o jogo sob uma nova luz. O Sanraku tinha sido marcado pelo Like Agon, então ele representava o desafiante digno, porque aquela marca só era colocada nas pessoas que o Like Agon considerava digno. Saiga Zero sorriu, percebendo que não estava sozinha. Então assim, agora, na escuridão da noite, mesmo que fosse tarde, tudo parecia tão radiante quanto o plano de ensolarado pro Sanraku, cara. E aí, ele decidiu deixar os problemas pro futuro, pro seu eu futuro. Em meio dessa determinação, o grupo se formou, desafiando de uma forma imprudente um dos monstros únicos mais poderosos existentes. O Sanraku tinha começado as defesas frágeis ali, né, evoluindo para armaduras mais resistentes ao longo do tempo, enquanto ao lado dele estava a Rei San, uma companheira de espírito audacioso que se juntou a ele sem conhecer a fragilidade das suas defesas. Então eles dois se lançaram contra o Like Agon. A batalha começou a se desenrolar de uma forma mais intensa, com estratégias sendo ajustadas conforme o Like Agon demonstrava a sua velocidade e a sua ferocidade. Sanraku e Rei compartilharam um foco em combate nessa hora, mano, não tinha nem como abalar eles. Então eles foram alternando entre ataque e defesa perfeitamente.
o Sanraku percebeu a necessidade dos planos mais elaborados. Ele começou a falar, cara, a gente não vai conseguir derrotar ele só com força bruta, não vai entrar firme nele, então a gente tem que pensar em alguma coisa. Então ele decidiu utilizar o trunfo dele, a arma tática não padrão, Suzaku, controlando ela com a capacidade do poder da armadura, cara. Então ele conseguiu iluminar esse campo de batalha e neutralizar temporariamente o ataque especial do Like a Gono. A batalha continuou, com a Rei desferindo vários golpes poderosos, usando habilidades especiais também. Só que o Like a Gono manteve seu foco nela, ignorando os esforços do Sanraku para poder redirecionar a atenção dele. E o Sanraku, cara, ele enfrentando um dilema ali de manter o Like a Gono longe da Rei, ele decidiu usar sua habilidade mortal, a arte da espada mortal, para poder atacar as pernas desse monstro único. Com um golpe muito poderoso, ele conseguiu temporariamente desequilibrar ali o Like a Gono e dar a Rei uma chance para poder recuar. Não era nem para atacar ele, era só para recuar. A batalha continuou, só que a exaustão começou a pesar sobre o Sanraku e a Rei. E pô, não dava, eles iam ficar cada vez mais distantes dessa vitória, porque eles cansam, cara, querendo ou não, a estamina vai acabando. Então a estratégia cuidadosamente planejada de enfrentar os desafios quando Like a Gono revelou a sua astúcia, focando implacavelmente da Rei, não importava quanto fosse o corpo masculino de Saiga Zero. Ela estava de alguma forma se sentindo envergonhada por tá tão perto de um homem semi-nu o tempo todo, que era no caso do nosso prota. Ao mesmo tempo, ela compreendeu que alguns jogadores escolhiam deixar marcas da maldição nos seus corpos aí. Só que o seu objetivo de apresentar o Sanraku a Santa Eristéria não mudou, porque a Santa Eristéria poderia tirar essa marca do corpo dele. É a única forma que ele teria de se curar. Ter duas marcas da maldição era loucura, irmão. Para o Sanraku, a pressão devia ser insuportável, sabendo que um ataque do Like a Gono poderia encerrar a vida dele, porque ele não podia usar armadura nem nada. Por isso as habilidades dele eram especializadas em defesa e evasão, só que tinha um limite para quantas vezes essas habilidades poderiam salvar ele de uma morte certa. Saiga Zero decidiu apoiar ele e proteger no seu perigo. O seu espírito e a sua concentração se tornaram leves como se fosse o vento. Mesmo ciente da sua própria escassez de energia, o Sanraku estava se esforçando ao máximo para poder alcançar essa vitória que ele tanto almejava no passado. Só que galera, Saiga Zero estava com uma carga mental mais severa, porque a estratégia deles simplesmente dependia dela acertar todos os ataques mais fortes com perfeição. Então eles continuaram a enfrentar o Like a Gono, alternando entre ataque e defesa ali, e Saiga Zero sentiu todas as condições quase que satisfeitas. Só que o tempo parecia estar bem, tornando as coisas bem distantes para ela. O jogo também tinha um parâmetro chamado fome, cara. E esse é um grande problema, porque a Saiga Zero começou a tentar comer rapidamente para poder se livrar do status de fome. Só que quando ouviu o grito do Sanraku, percebeu que cometeu um grande erro. Devido ao grande descuido dela, uma sombra escura se aproximava dela. Foi um erro presumir que o Like a Gono manteria sua agressividade na pessoa que mais atacava ele. Não, isso não quer dizer que ele vai ficar ali. Esse lobo se revelou ser mais astuto do que eles pensavam, cara. Então ele atacou exatamente quando o Saiga Zero estava prestes a se curar. E aí era tarde demais para defender ou para fugir. Mesmo que o Like a Gono tivesse prestes a atacar Saiga Zero, ela sabia que o Sanraku observava ela. Mesmo sabendo que o fim estava próximo, seu coração se encheu de calor, se encheu de alegria por estar ajudando seus companheiros. Só que também ela estava terrivelmente triste. Mesmo que tivesse concordado em fazer o melhor juntos ali, Saiga Zero cometeu um erro fatal. E ela só podia se desculpar e esperar ser perdoada no futuro. As presas do lobo começaram a se aproximar dela ali e ela não tinha medo de morrer. Só que o problema era que ser mastigada e engolida não seria uma parada agradável, né? E ela não percebeu nada, porque o corpo do Like a Gono bloqueava a visão dela. Então o Sanraku estava atrás do Like a Gono. Ele iniciou uma corrida maluca em direção a ela, diminuindo ainda mais a distância entre eles ali em questão de segundos. E no meio do perigo, Akitsu Akane apareceu, usando uma máscara de raposa. Saiga Zero testemunhou literalmente toda essa cena. Surpresa pela reviravolta inesperada que rolou, lançou uma técnica depois chamada Utsusemi, surpreendendo Saiga Zero também. Akitsu Akane cumprimentou Saiga Zero, comentando sobre as suas expectativas, né, quanto à cabeça do pássaro ali, o garoto brabo, e a revelação de Akitsu Akane como a libélula também trouxe à tona uma história compartilhada no mundo do jogo. O encontro entre Saiga Zero, Sanraku e Akitsu Akane trouxe uma reviravolta na batalha contra o Like a Gono também. Agora eles poderiam colocar tudo no lado deles. Akitsu Akane revelou que correu até esse local para poder ajudar a trazer um otimismo inesperado para essa equipe. O Sanraku e Akitsu Akane e Saiga Zero começaram a formular então uma nova estratégia agora para enfrentar o Like a Gono. A presença de Akitsu e os seus NPCs trouxeram vantagens e desafios. A batalha final contra o Like a Gono estava prestes a começar, e a equipe estava se preparando para enfrentar o Nightcrawler no final das contas. Só que naquele vasto campo de batalha, o corpo imenso que se erguia diante dos jogadores era na verdade só uma distração.
que tinha sido totalmente planejada ali pra desviar a atenção do verdadeiro corpo do Like a Gon, tá ligado? Então certamente ele tava se ocultando em algum lugar nas sombras, agindo como se fosse um poltergeist, sacou? Um fantasmão, uma entidade fantasmagórica capaz de influenciar o mundo real. Dada essa proficiência do Like a Gon na criação de alter egos, se especulava que ele controlava as sombras e as trevas também, se transformando num lobo que era à vista da galera ali, só que era simplesmente um fantoche, sacou? Sob o comando remoto de alguém, dele, de verdade. Assim, qualquer dano infligido a esse lobo não afetaria o verdadeiro manipulador. E o lobo era forte o suficiente, mesmo sendo só, sei lá, um bicho de fumaça para poder derrotar os players. Então, mesmo depois de vários ataques poderosos, o Like a Gon permanecia inabalável. O cara não tinha um corte. As feridas dele estavam se curando em instantes, muito rápido. Só que ao longo da batalha, os padrões do Like a Gon começaram a mudar, sugerindo que talvez ele estivesse esgotando seus recursos. Porque também, né, se ele ficar nos padrões ali, as pessoas vão descobrir, né, o nosso querido Sprots aí, o Sanraku vai destruir os padrões dele tranquilamente. Jogo que tem padrão pra se vencer, quando você descobre o padrão, você se torna invencível. Então aquilo ali começou a mudar, né? Como se fosse uma EA trabalhando num game. A frequência de geração de alter egos dele começou a diminuir, assim como o número de lanças sombrias invocadas também. Aí, ó, a luta começou a vir com algumas estratégias diferentes, sendo formulada numa certa incerteza. A classe ninja, representada por Akitsu Akane, revelou algumas limitações temporárias nas suas habilidades. Enquanto a ansiedade estava crescendo diante do iminente término ali do trunfo de Rei, o ataque final se aproximava e cada jogador se preparava para o seu papel crucial nisso aí. O foco estava em coordenar os ataques eficientes para neutralizar o Like a Gon. Só que a chegada de Suzaku, uma entidade flamejante, trouxe consigo um novo elemento nessa batalha também. Mesmo com o sucesso momentâneo deles, a eficácia do Like a Gon em prever os movimentos tornava a luta mais desafiadora. Só que a estratégia começou a se desdobrar com uma sincronização de habilidades e aproveitava os trunfos específicos de cada um. Cada ação contava justamente com um tempo limitado que aumentava a pressão sobre cada um dos jogadores nessa batalha. Em meio aos desafios ali, a união deles começou a se destacar e demonstrar uma tenacidade humana diante dessa adversidade, dessa dificuldade que eles estavam passando. Enquanto os jogadores enfrentavam o Like a Gon, Akitsu Akane revelou uma habilidade secreta nessa hora, que era a respiração de fogo do dragão, iluminando a escuridão e expondo o Like a Gon de verdade agora completamente. Os outros jogadores, como o Cycle, nessa hora contribuíram com as suas habilidades únicas também, formando uma frente unida contra esse adversário formidável, contra esse monstro único. Cara, em Shangri-La Frontier, um jogo divino, os jogadores têm a capacidade de cuspir fogo de dragão pela boca. Só que, independentemente da perspectiva, né, o que parecia ser um feixe de laser era algo comum em muitos momentos aí, né. Então, nessa hora, as coisas atingiram o Like a Gon, e ele estava preparando o terreno para o ataque mágico do Cycle. Nessa hora, a parede envenenada selou seus movimentos e abriu caminho para o uso estratégico dos trunfos. O Like a Gon encarou o Sanraku. Mano, ali era olho no olho, tá ligado? Uma revanche incrível. Devido à proximidade, às marcas amaldiçoadas que ele tinha no corpo, ele, mano, era aquilo. Considerava o Sanraku como um cara digno de lutar contra ele. Só que os olhos dele estavam notavelmente impressionados, mano, com isso. Nessa hora, Emu atacou as patas traseiras do Like a Gon, enfraquecendo elas para permitir que o Suzaku as perfurasse durante um mergulho aí de fogo. A estratégia envolvia justamente o uso moderado de habilidades do Pilar de Cristal, só que agora era a hora de empregar a segunda habilidade das manoplas. Até foi contado aí toda a complexidade dessa habilidade que envolvia armazenar a luz da lua como poder mágico para poder fortalecer o ataque deles. Então o jogador estrategicamente acumulou 80% de capacidade necessária, ciente das desvantagens da habilidade, né, incluindo a necessidade de recarregar os riscos de recuo também, mas ainda assim o momento culminante chegou quando o jogador com a sua manopla lançou o super ataque Rejeite, usando a energia acumulada no núcleo do escorpião de cristal dourado. Essa explosão acabou causando danos significativos ao Like a Gon, só que o preço a se pagar era evidente. O punho direito do bichão sofreu danos graves pelo recuo. E depois do ataque do jogador, mesmo no meio dessa dor toda, ele tentou se recuperar, né? Tentou se destacar a importância da gestão eficaz da saúde, do equilíbrio nesse combate. E aí a história começou a ir para um outro lado, falar um pouco sobre a complexidade do jogo, falando várias formas de recuperação, enquanto o jogador enfrenta as consequências, né, desse recuo. E o jogador começou a prosseguir, revelando Trump Card, que era uma habilidade combinada chamada Margedon, envolvendo a liberação de energia destrutiva bruta. Só que, cara, o problema é que o resultado disso daí, no campo de batalha, era a deterioração do equipamento da jogador, mano. E acabou simplesmente com tudo. No entanto, a vitória foi alcançada quando o Like a Gon acabou sendo derrotado por essa habilidade.
A surpresa ocorreu quando uma sensação começou a surgir no coração da galera, né? Que a ameaça ainda não tinha sido totalmente eliminada. O Like Gon, apesar de derrotado, ele parecia persistir ali em estar dentro da escuridão, criando um clima de incerteza, porra. A galera não sabe se ia derrotar ele ou não, pô. O cara simplesmente criava alter egos e tava no meio do negócio. Será que foi ele mesmo que foi destruído ali? Ou será que outro alter ego tinha sido massacrado nesse momento? E aí, no final das contas, eles descobriram que realmente tinha sido o Like Gon. Então tudo terminou com uma comemoração de vitória. A oferta da missão única deles foi marcada por um momento de triunfo, ao mesmo tempo incitando uma sensação de inquietação sobre o que ainda estava por vir do mundo de Shangri-La Frontier, cara. Tem muitos outros monstros que eles têm que derrotar, mas esse daí foi uma batalha épica, justamente pelo fato da gente ter visto o próprio Sanraku lutar contra ele antes e não ter tido a mínima sorte, apesar dele ter ido bem com os equipamentos e tal, ele não ter tido poder suficiente. E agora ele tinha acabado de derrotar um monstro único, simplesmente incrível, nu, porque ele não usou basicamente nenhuma armadura nem nada. Ele tava semi-nu ali, né, tá ligado? Justamente por conta da marca que tava no corpo dele. Mas ainda assim tem muitos monstros únicos que eles têm que enfrentar. Afinal de contas é o que eu falei, são 7 colossos, né? Os 7 colossos que estão dentro dessa história, que são monstros únicos absurdamente roubados. E a gente pode falar deles aqui. Já falamos, né? Tem um vídeo especificamente falando sobre eles, cada um deles. Mas essa batalha aqui foi uma das mais brabas pra gente começar a entrar nessa história de Shangri-La. Então, meu amigo, se você curtiu, gostou, capricha no likezão, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também. Eu sei que essa história é um dos melhores animes do ano, né, até porque o mangá também é muito bom. E agora eu entrando na novel, mano, rapaz, aí é que a gente brinca, né? Vocês sabem que eu gosto de falar muito de novel. E quando eu começo a ler uma parada que eu curto, eu vou muito a fundo. Então, se vocês curtirem também, eu trago mais histórias como essa pra vocês dali pra frente, né? De toda a história de Shangri-La Frontier. Tem muito capítulo pra gente falar, beleza? Tamo junto sempre, família. Brigadaço por mais um vídeo. Beijo no coração. E eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!